Aleluia! Glória a Deus, meus queridos. Mais uma vez, mais um dia, que até aqui o Senhor nos sustentou. Creio que vai continuar nos sustentando, aquele que crê, pelo teu poder, que Deus é poderoso para nos manter de pé, para que nossos pés não vacilem, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar o teu dia, abençoar a tua noite, em nome de Jesus. Eita Deus tremendo, aleluia. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido nesta noite. E só o Senhor é Deus. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra nesta noite, em nome de Jesus. Possa edificar a tua vida e a minha vida. Aleluia, dá um glória, Léo. Léo tá aí, tô te vendo aqui, Léo. Glória a Deus, o pro Léo. Deus te abençoa ricamente. Senhor Deus e Pai, que em nome de Jesus, papai, o Senhor possa abençoar, Senhor, todos aqueles que vão ouvir essa ministração. Não vou delongar muito, como nos outros vídeos, mas vou colocar aquilo que Deus tem ministrado nesta tarde, em nome de Jesus. Deus possa abrir os teus ouvidos para que você possa entender. Então vamos lá. Espero que você tenha uma Bíblia aí fácil, uma Bíblia aí perto de você, para que você venha acompanhar aqui a leitura na Bíblia, o início, a luz da Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia aí, caça uma Bíblia aí, em nome de Jesus aí, e abre ela lá em Lucas capítulo 5. Acha uma Bíblia aí e abre em Lucas capítulo 5. Em nome de Jesus. Vou dar aqui só alguns segundinhos aqui. Você pegar uma Bíblia aí e acompanhar com a gente. Lucas capítulo 5. Em nome de Jesus. Deixa Jesus te abençoar. É o segredo. Hoje a gente vai falar aqui sobre o segredo da tua vitória. E você vai entender que a tua vitória não vale mais do que a tua salvação. Então vamos falar aqui sobre o segredo da tua vitória. Mas quando você alcançar a sua vitória, você vai descobrir que a tua vitória não vale mais do que a tua salvação. Aleluia. Que você possa já estar com a Bíblia aí, em nome de Jesus. Antes de dar início aqui na leitura de Lucas capítulo 5, sabe quando aquele dia dá tudo errado? Você tem aquele dia difícil mesmo. Tudo que você planejou, deu tudo ao contrário, deu tudo errado. E ainda você, quando você regressa ainda, tem o pensamento de regressar para a tua casa ainda, você ainda tem aquele sentimento ainda, vem aquela ideia na sua mente que esse dia ainda pode piorar. Vamos falar um pouco sobre isso, tá? Aquele dia que parece dar tudo errado, mas ainda você ainda consegue ter uma sensação que esse dia que deu tudo errado, ele pode vir ainda a piorar. Aleluia. Vamos ler aqui. Lucas capítulo 5, versículo 1. Mas é o segredo da tua vitória, hein? Pega a benção aí. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Depois nós vamos ler o resto do texto, né? Mas só até aqui. O texto ele começa a narrar que uma grande multidão começou a apertá-lo. Quem é essa pessoa que estava sendo apertada aqui? Era a pessoa de Jesus Cristo. Uma grande multidão começou a apertar Jesus Cristo. Que Jesus estava ali perto desse lago aqui de Genezaré. Aí Jesus ele consegue ver 2 barcos ali, meio próximo ali à praia ali, que tinha aportado na praia ali. Que eles tinham desembarcado e ele estava a lavar as redes. Agora, tenta entender ao contrário do que estava acontecendo. Vou começar aqui meio de trás para frente, tá? Esses homens aqui, Pedro, Tiago e João, eles acabaram de vir de uma jornada de pescaria, onde eles não apanhou peixe nenhum. Eles estavam totalmente frustrados. Esses homens, Pedro, Tiago e João, e tinha outras pessoas, só que a Bíblia não relata o nome dessas pessoas. Então ele já vinha frustrado da pescaria deles, que era a profissão deles. Não só a profissão, e dessa profissão viria o quê? O sustento
para a família deles, do lar deles. Então ele já vem ali do lado desse grande lago, ele já vem para se aportar. E de longe, ele já consegue avistar uma multidão. Imagina só, você chegando e falando, meu Deus, que multidão é aquela? O que está acontecendo ali? O que está acontecendo ali? Na praia, ali na beira dessa praia aqui, desse grande lago. E ele já vem, né? Frustrado, cansado, e com essa ideia, olha, a coisa ainda deve estar acontecendo alguma coisa ali, que eles aí não sabia. Então ele se aporta, quando ele se aporta, talvez ele tomou algum certo conhecimento do que estava acontecendo ali. E essa multidão começou a apertar Jesus. E apertar Jesus. E essa multidão talvez ela foi crescendo e criando uma proporção, criando um corpo muito grande em volta de Cristo. E Cristo começou a se afastar dessa multidão, porque ele já estava o quê? Apertando Jesus Cristo. E Jesus, vendo os dois barcos, o que Jesus pensou? Opa, eu vou subir num desses barcos, fico um pouquinho mais distante e continuo a ministrar para este povo aí. E assim Jesus fez, a Bíblia diz. Jesus, vendo os dois barcos, ali vendo que as pessoas estavam a lavar as redes, Jesus foi até se afastando, se dirigindo até aqueles barcos. Agora imagina a visão, Pedro, Tiago e João, já não pegamos nada. Ele estava exausto, igreja. Ele estava cansado já de não ter pegado nada. Agora eles começam a chegar perto do barco dele. E este homem, que até então, talvez eles não sabiam quem era esse homem. Eles não sabiam que era o Filho de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Ele pega e sobe no barco de Pedro. Imagina o que um pode ter passado na cabeça deles. Só faltava mais essa. Só faltava mais essa. Já tivemos um dia difícil, uma noite difícil. Estamos frustrados. Sabe quando você está aquele dia mal? Você tem cabeça para ficar ouvindo conversa? Você tem cabeça para ficar ouvindo crente? Hein? Mas foi mais ou menos assim a ideia. Mas aquele homem sobe. Só que não era um homem agora comum que sobe no barco deles. Não é um homem comum que estava falando ali com aquela multidão. E ele já começou o quê? Ouvir a voz deste homem se aproximando do barco deles. E ali, a gente vai ver dentro do texto que quando ele sobe, Jesus, ele vai chamar até Jesus já de mestre, porque ele viu sabedoria. Saía a sabedoria das palavras de Jesus Cristo. E Jesus entra no barco de Pedro, ali, e começa a ministrar as multidões, agora um pouco mais de ar, um pouco mais afastado da multidão. Ele ficou um pouco mais à vontade para ministrar aquela multidão. E Pedro, Tiago e João e alguns pescadores lá teve que o quê? Esperar. Agora ele está dentro do barco, está ministrando uma grande multidão, não tinha nem quais passagem para eles. E eles esperam Jesus ministrar para aquela multidão que estava ali, ansiosa, querendo ouvir, ouvindo de bom grado ali, talvez Jesus ali, admirado com a sabedoria que saía da boca daquele homem ali, Jesus se manifestando ali. E eles admirados com aquilo ali e ouvindo ali, e talvez eles já cansados, estavam com sono já, que estava cansado. Viu? A noite inteira pescando, sem apanhar nada, entendeu? Talvez ele estava com um pouco até de ideia de ir embora, o que vai fazer, e aquela coisa toda, mas eles entrou na ideia daquele povo também, começou a ouvir Jesus também ali, e aquela palavra já começou a surtir algum efeito na vida deles. Creio eu, como a Bíblia diz, a palavra de Deus é viva. Quando penetra aos nossos ouvidos e a gente permite que essa palavra desça aos nossos corações. E aquilo ali começou a surgir como uma vitalidade, como uma vitamina para eles, um ânimo para eles ali. E ali Jesus ele acaba, a gente vai ver aqui na Bíblia que Jesus acaba de ministrar. Vamos ler mais um pouquinho aqui, ó. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. No 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao lago e lançai as vossas redes. Então aí Jesus vai acabar a ministração para o povo e vai pedir para que ele se afaste para dentro do mar ali. Mas sabe o que é o interessante aqui também? Jesus, quando ele vai pela primeira vez e entra dentro do barco, antes dele entrar ali, que ele vai em direção, Jesus viu que eles estavam lavando as redes. Jesus, ele percebeu que aqueles homens estavam lavando a rede. O que significa isso? Ele já tinha desistido a pescaria. Sabe?
O dia já deu tudo errado para eles. Ainda eles conseguiram entender que o dia poderia até piorar. Mas nem tudo aquilo que a gente vê, aquela grande multidão, sabe? Agora um homem subindo no barco deles, depois de um dia ruim. Nem tudo, às vezes, que a nossa mente entende por verdade, é verdade. Porque aquele grande aglomeramento ali estava trazendo uma benção para o barco deles. Estava trazendo uma benção ali, um milagre para eles. Só que eles não sabiam disso ainda. Você entendeu? Eles não sabiam que isso estava acontecendo, que era o próprio Jesus, o próprio Deus estava adentrando no barco deles. Eles não sabiam. Eles estavam ali a ponto de desistir. Ali, já estava lavando a rede, querendo o quê? Ir embora. Ele já estava com esse pensamento, chegar e dar uma descansada, e talvez no outro dia, ou nos próximos dias, quando ele fosse pescar, o dia fosse um pouco mais favorável para eles. Eles estavam com esses pensamentos. Mas Jesus, ele pega e interrompe isso aí. Então, tipo assim, só, vocês não nem adianta acabar lavar a rede aí. Tipo assim, a ideia de Jesus, você não vai embora agora. Jesus, ele chegou e tomou o controle da situação. E ele só ficou vendo, escutando, admirando, sabe? Analisando toda aquela circunstância, Jesus ministrando aquela multidão, talvez sem saber o que estava acontecendo ali. Mas Jesus pega e fala para eles, depois que Jesus termina a ministração para aquele povo, olha, entra de novo ao lago, entra aí ao mar. É um grande lago que ele chama de mar, tá? Entra aí de novo neste mar para dentro aí. Sabe, talvez muitas pessoas tenham dificuldade quando alguém toca naquele ponto que gerou uma frustração para ela. Mas Jesus pega e fala, ó, vamos voltar lá. Vamos voltar lá onde que não deu certo. Vamos voltar lá aonde deu tudo errado na sua vida. Onde começou tudo errado e deu tudo errado. Como que Jesus sabia disso? Se estava óbvio para Jesus que ele estava chegando da pescaria, estava lavando a rede para o quê? Para ir embora, ele sabia. Mas Jesus também ele sabia que o dia foi um dia muito mau de Pedro, Tiago e João e os demais pescadores ali que estavam com eles. Jesus sabia, sabe, às vezes, que o seu dia não foi um dia bom, foi um dia mau. Sabe que você talvez teve muitas frustrações nesse dia. O dia não saiu como você imaginou que seria. E assim foi com eles. Só que uma coisa a gente já entende. Deus, ele sabe quando o nosso dia é mau. Jesus, ele sabe. Só que primeiramente, você viu, Jesus se preocupou em ministrar para uma multidão que estava o quê? Gostando da palavra de Jesus. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, Jesus também estava de olho em Pedro, Tiago e João. Olha só. Então eu espero que você entenda isso. Às vezes nem porque o seu dia foi mal, o dia começou mal, isso não quer dizer também que ele vai terminar mal. Se você a perceber e deixar Jesus adentrar no seu barco. Mas quando Jesus adentra no barco deles, eles não vêem nenhum benefício para mudar o dia mal deles. Eles viram que uma multidão estava se beneficiando. E Jesus estava cumprindo ali a sua tarefa, ali ministrando para o povo. Mas até aí estava um dia normal na mente deles. Eles não sabiam quem era Jesus. O que aquele homem representava para a humanidade. E Jesus vai lá e toca no ponto da frustração dele. Vira aí, entra para dentro do mar. Vamos voltar lá. Mas, Senhor, pescamos a madrugada inteira. Não vou nem entrar no mérito que ele era pescador, que ele sabia, que vocês sabem disso aí. Senhor, pescamos a noite inteira, nada pegamos. Tipo assim, o dia que o mar não tá para peixe. Ele estava no dia que o mar não estava para peixe. Esse é o dia que ele estava ali. Senhor, Jesus, o mar não está para peixe, Jesus. E Jesus insiste com eles. Entra para dentro aí do mar aí. E eles assim fez. Pedro falou, segundo a tua palavra, virou o barquinho e entrou para dentro do mar. Olha só. Obediência. Pode entrar. Obediência. Às vezes, só pela sabedoria daqueles que ministram na nossa vida, a gente já é convencido que essa pessoa já é digna de confiança, porque há sabedoria. Na multidão de conselhos, Salomão lhe fala que há sabedoria.
Então, tanto aquela multidão como Pedro, Tiago e João viu que havia sabedoria nas palavras daquele homem ali. Vamos ler aqui, ó, daí a gente continua. Do 4 em diante. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E Pedro falou: mas sob a tua palavra lançarei a rede. Jesus já passou a ter um crédito com eles ali. Jesus teve um crédito na sabedoria que ele externou para aquele povo. E Pedro falou: segundo a tua palavra lançaremos. E assim eles fizeram, ó. Isto fazendo, lançando a rede, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. O que acontece quando eles obedecem a palavra desse homem que até então eles nem sabiam que era Jesus, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo? Veio cheio de peixe. Talvez eles poderiam imaginar: esse homem aí conhece de pescaria, esse Jesus? Esse Jesus conhece esse mar aí mais do que nós, hein? Só que nós nunca... Vocês sabem de quem é esse homem aí? Talvez, isso aí eu acho que é filho de José. Nossa, não sabia que ele era bom pescador, como ele é bom carpinteiro. Eles poderiam ir por essa linha de raciocínio. Mas eles ficou admirado. Uma coisa é certa, eles ficou admirado com aquela quantidade de peixe. E a Bíblia diz que eles tinham... Eram 2 barcos que estavam ali, entendeu? A Bíblia diz que eles chamaram os outros companheiros do outro barco para ir até eles, para ajudar a retirar os peixes. Que as redes estavam até estourando, se rompendo as redes, de tamanho peixe. E a Bíblia vai descrever que os 2 barcos, eles encheram os 2 barcos de peixe. Quer dizer o quê? Os 2 barcos estavam vazios. Todos aqueles pescadores, estava todo mundo frustrado. Dia terrível. Olha só. Você acha que imaginou que poderia acabar assim, o dia deles? Cheio de peixe. Eles já vêm frustrados. Aí eles veem aquela multidão, vê o Jesus entrando no barco dele e falam: meu Deus, e agora? Piorou a situação. Já um dia difícil, já cansado, com sono, agora mais essa. Você acha que eles imaginou que o dia deles ia terminar assim? Cheio de peixe? Sabe qual que é a diferença? A diferença é se Jesus vir até nós. Se Jesus vier ao nosso encontro. Se Jesus vier ao meu encontro, ao teu encontro, o teu dia não vai terminar como começou. Vai terminar muito melhor que até mesmo você possa imaginar. Entenda isso. Se Deus olhar para nós e ver que pode haver algo proveitoso para o reino dele, o nosso dia vai terminar muito melhor do que começou. Você pode imaginar. Jesus, ele olha ali para eles, para aqueles 2 barcos, e os barcos eram dele. Jesus falou: opa, esse barco tem serventia para mim. Você viu? Os barquinhos, Jesus viu uma serventia nos barquinhos. E o dono do barco teve um coração generoso para Jesus Cristo. E aí foi um casamento perfeito. Isso aí. E aí deu o que deu. Jesus dá uma ordem, eles obedecem e falam: vamos ver. Tipo assim, agora eles já mudaram um pouco o discurso. O que nós temos a perder? Sabe aquele servo de Naamã falou: não, Senhor, ele te pediu uma coisa tão pequena, ir ali dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Por que você não vai lá e faz? Já começou diferente. Ele falou: o que nós temos a perder? Gastamos a noite inteira, não pegou nada. Esse homem aí tem sabedoria, custa tentar obedecer a palavra dele. Aí foi lá e deu resultado. Tá vendo? Deu resultado. Eles poderiam não ir, mas eles foram e deu resultado. Só que aí que vem o cerne da questão da tua vitória. Lembra que eu falei no início? O segredo da tua vitória. A tua vitória não vale mais do que a tua salvação. Entenda isso. A tua vitória não vale mais do que a tua salvação. Vamos ler aqui, ó. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Era tanto peixe que pesou tanto, que
Estava até em risco os barcos afundarem. O milagre foi muito grande. Né? Eles nunca fizeram uma pescaria tão rápida assim na vida deles. E tão grande de peixe. E apanharam tão grande quantidade de peixe. Eles nunca na vida dele fizeram uma pescaria tão rápida e com grande quantidade de peixe. A ponto agora de se preocupar, de o barco deles ir a pique. Os barcos deles afundar. Tá vendo? Às vezes, aquele barco deles não estava em condições de receber toda a bênção de Cristo Jesus. Quase que afunda o barco dele. Se ele soubesse, imagina se ele soubesse, esse homem vai entrar aqui e vai falar pra gente lançar a rede e a gente vai pegar muito peixe. Né? O que eles iam fazer? Ia arrumar uma rede muito grande. Ia arrumar um barco muito grande, né? Eles iam querer fazer isso. Não, mas aquele ali foi Jesus trabalhando na vida deles. Jesus trazendo uma recompensa ali, como uma recompensa para ele, até pela generosidade de ter emprestado o barco para Jesus, né? Mas Jesus já estava de olho em outras coisas, né? Na vida dele, no coração deles, né? Imagina só, hein? Vocês têm como vocês calcular o prazer, a alegria que esses pescadores sentiram quando viram isso, hein? Imagina você tirando aquele monte de peixe ali na rede depois de um dia frustrado. Sabe quando tem os futebol aí, vai lá no acréscimo, último segundo do acréscimo, vai lá, faz o gol e vence lá, ganha o título. A alegria parece que é dobrada que essas pessoas têm, não é? Parece que é dobrada a alegria. Imagina a alegria de Pedro, Tiago e João e aqueles outros pescadores. Como que eles não ficou alegres, hein? Demais, eles ficou muito alegre, hein? No mínimo ele já começou a pensar, porque a Bíblia vai falar aqui no decorrer dos textos que João, Tiago e Pedro, eles eram sócios. Eles tinham uma companhia ali de peixe, ali, vendia peixe, eles eram sócios, sociedade. Então, eles tinham um comércio de peixe e era sócio. Talvez ele falou, vamos empregar esse homem aí para nós. Esse homem é bom pescador. Talvez ele já pensou até em contratar Jesus. Passa mil coisas na mente, a verdade é essa. Talvez ele falou, tiramos uma sorte grande, não sabia, hein? Olha, entendeu? O ser humano é terrível, entendeu? Nos pensamentos. Mas ele se alegrou, a verdade é que ele se alegrou muito aqui, naquela oferia, traz os barcos, e foi enchendo os barcos, e o barco quase afundando, mas eles ali com as mãos talvez batendo e alegre com a benção deles. Foi assim ou não foi, igreja? Foi assim, muito alegre. Aí começa a desenrolar. Mas entenda uma coisa, Jesus vai fazer que essas pessoas que recebem esses milagres, sabe? E esse milagre é dobrado quando o seu dia está mal e você só tem a expectativa que ele pode piorar. Jesus vai fazer com que essas pessoas possam enxergar que a tua profissão, que aquilo que você almeja, sabe quando está 100% bombando, não é melhor do que ser trabalhador do reino de Deus. Jesus fez eles enxergar isso. Que essa alegria aqui que ele sentiu, do milagre deles, da quantidade de peixe que eles pegou, não é mais importante do que ser um trabalhador no reino dos céus. Você vai ver isso aqui na Bíblia. Coisa linda. Vamos ler aqui. Então fizeram sinais aos seus companheiros do barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de não irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se. Simão aí ele já começa a mudar. Ele já tem uma atitude nobre. Ele fica ali pasmado, assustado, admirado, mas uma coisa ele entendeu. Não só ele entendeu, o texto vai falar que todos ficaram admirados e pasmados. Ele entendeu. Isso que aconteceu foi um milagre. Ele entendeu isso. Isso que aconteceu foi um milagre. Na ótica, agora ele vem para a razão e fala, na ótica humana é impossível isso acontecer. Então, isso que aconteceu na vida deles é um milagre. Sabe aquela coisa que acontece na sua vida que você não tem como você explicar? Mas você foi socorrido sobremaneira. Por quê? Isso é um milagre. É Deus intervindo ao teu favor. É Deus te dando um livramento. É Deus dando um alívio para a tua alma. Foi o que aconteceu aqui. Pedro agora ele já começa o quê? Ele se prostra. E o discurso dele já não é mais em direção ao milagre.
o discurso dele não é mais naquela euforia que ele estava, traz o barco e encheu os barcos. Que é um tempo entre trazer o barco e encher os barcos, teve um tempo aí, dentro disso aí. Eles agiu já de início na emoção. Mas daqui a pouco, quando eles começam a entender que algo sobrenatural estava acontecendo ali, Pedro, a Bíblia diz, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Olha que Pedro, ele fala para aquele homem. Senhor, antes ele já chama ele de mestre. Agora ele diz assim: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Peraí, por que mudou o discurso aqui agora? Porque agora que Pedro, em vez de ficar olhando para o milagre dele, ele começa a olhar para dentro dele. Pedro, ele começa a observar quem que verdadeiramente Pedrão era. E acredito que os demais também estavam fazendo isso. Pedro, ele começa a olhar e sondar. E ele descobriu que ele tinha pecado. Pedro agora descobre que era homem pecador. Pedro agora descobre que aquele homem ali é um agente de Deus. E ele já fica com temor, igreja. Bate um temor no coração de Pedro. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Porque Jesus, ele é santo. E aqueles que se aproximam dele, a Bíblia diz que tem que se santificar. Tem que almejar ser santo, porque ele é santo. Seguir a santidade, a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. E agora Pedro falou: como que eu vou me chegar diante desse homem? Só tem um jeito: se prostrando. Aí é o segredo da nossa vitória. É se prostrando. E Pedro, ele vai o quê? E se prostra. E o que ele entende? Que a alegria da conquista não é mais importante que a revelação de Jesus para você. Aquela alegria que eles tinham do milagre dos peixes não é mais agora mais importante do que quando Jesus se manifesta para ele, para Pedro. Pedro já deixa para trás aquela alegria do milagre. E ele passa a contemplar algo sobrenatural diante dele agora. Diante dos olhos dele. Ele consegue enxergar algo que é santo diante dele. Senão ele ficaria normal, em pé, normal, mestre. Não. Ele se prostra porque ele reconhece que aquele homem é santo. Que existe santidade na vida daquele homem. E que Deus operou maravilhosamente, segundo a palavra daquele homem, aconteceu um milagre. Está vendo? O milagre não é apenas um milagre de você pegar aquele milagre e se alegrar com aquele milagre e levar aquele milagre para casa. Existe uma experiência atrás da ação de Deus na nossa vida. Quando Deus faz um milagre na nossa vida, é que Deus está querendo se relacionar, ser íntimo de nós, nos mostrar quem verdadeiramente nós somos, para que não fiquemos o quê? Enganados quanto aos pecados existentes em nós e não viemos a mudar. Então, sempre lembra isso. Quando Deus operar um milagre na tua vida, é porque você entenda, para que você venha entender quem Ele é, quem Cristo é e o que Ele representa para você. Então, quando isso acontecer, você vai deixar o milagre e vai olhar para dentro de você e dizer: Jesus, eu não sou digno da tua presença, porque sou pecador. Só se o coração tiver muito no mundo para não ter essa atitude. Mas você só consegue dizer que você é pecador para Jesus. Sabe por quê? Porque você consegue enxergar em Jesus a salvação. Se você não conseguir enxergar em Jesus a salvação, você não consegue confessar que você é pecador diante de Jesus. E Pedro, por reconhecer que a salvação estava naquele homem, que o poder de Deus se manifestara através da vida daquele homem,
é que leva Pedro a se prostrar e dizer: afaste de mim, que eu sou pecador. Não sou digno da tua presença, não sou digno do teu milagre, não sou digno dessa benfeitoria que o Senhor acabou de fazer na minha vida. Isso é o quê? O que Pedro ele foi? E os demais também, acredito que tiveram a mesma atitude. Só uma pessoa sincera de coração. Só uma pessoa que ela é honesta consigo mesma, diante das coisas que acontecem diante dela. Só uma pessoa que quer a verdade, que já não aguenta mais a vida que está levando, consegue enxergar as qualidades de alguém. Hoje, no mundo tão concorrido, as pessoas sempre estão querendo se superar um ao outro, não importando se ele está indo por caminhos de pecado ou não. Ele quer sempre se avantajar. A gente vê Pedro aqui se humilhar e reconhecer algo de bom na vida de alguém. Às vezes, quando um cristão começa a ministrar, um crente começa a ministrar, as pessoas já vêm falando: já vem um santarrão. Mas Pedro não. Pedro olhou para si mesmo e conseguiu enxergar o quê? Aquilo que tinha de melhor, aquilo que tinha de bom naquele homem ali que estava se manifestando para eles. E você não vai mais ficar. Agora Pedro, ele não ia mais ficar frustrado com aquela esperança que tinha acabado de brotar no coração dele. Jesus olha agora para Pedro e diz para ele: levanta-te. Não será mais agora pescador de coisas corruptíveis, de coisas que te traz frustrações, de coisas que um dia dá tudo certo, no outro dia você está lavando a rede, querendo desistir, querendo parar de tudo. Jesus falou: não, levanta-te. Jesus falou: levanta, põe de pé. Que a partir daquele momento Jesus fala para ele: agora tu vai ser pescador de almas. Agora tu vai ganhar almas para ele. Você vê? Por quê? Você acha o quê? Que se criou no coração de Pedro? Quando Pedro reconhece o sobrenatural de Deus na vida daquele homem Jesus Cristo, que até então ele não sabia. Qual que é a expectativa que surgiu no coração desse Pedro? Mas Jesus falou: não, levanta. Agora você vai ser o quê? Pescador de alma. Agora, entenda uma coisa. Sabe o que Jesus quer que você entenda? Quando ele faz um milagre na tua vida, como fez a de Pedro. E Pedro entendeu muito bem isso, né? Entenda isso, Pedro entendeu. Jesus quer que você entenda que você pode confiar nele. Jesus quer que você entenda que você pode deixar tudo que você está fazendo, por mais importante que você acha que é isso que você está fazendo, e você pode seguir ele. É isso que Jesus ensinou para Pedro. Que aquilo que ele queria, que ele almejava, não é mais importante do que aquilo que Deus queria, daquilo que Cristo queria para a vida dele. E Pedro entendeu isso, ao ponto de confiar, Pedro, Tiago e João, a ponto de confiar suas próprias vidas na mão de Jesus Cristo. Imagina um homem chega e fala: ó, para tudo que você está fazendo. O que eles renunciaram? O milagre. O que eles renunciaram? A profissão deles. Que agora, que parecia que agora, depois da frustração, ia bombar, ia vender peixe para todo mundo. E Jesus vem e fala para ele: não, deixa isso aí. Renuncia isso aí. E eles, o que fizeram? Renunciaram. Eles renunciaram segundo a palavra do Senhor. Por quê? Porque eles entenderam que, segundo a palavra, a primeira palavra dele, lança a rede, deu resultado, deu alegria na alma deles, reanimou eles. Agora Jesus vem e fala: deixa tudo, porque agora vocês vão ser pescadores de alma para Deus. Vocês vão fazer que muitas pessoas venham ter a mesma alegria que vocês sentiu agora há pouco atrás ali. Então, segundo a mesma palavra que eles tinham crido lá, eles também o quê? Nós cremos, confiou. Por quê? Porque segundo a palavra de Deus, de Cristo na nossa vida, quando a gente obedece, dá certo. Aí Jesus pode vir nos dar a segunda ordem e a gente vai fazer, sabe por quê? Obedecer Ele, porque dá certo. Agora, se não obedece Cristo, se não age segundo a palavra de Cristo,
Como vai dar certo? Eles iam pescar mais uma noite, mais um dia, mais 3 dias, uma semana. Um dia ele ia pegar um pouquinho de peixe, outro dia um ia pegar, outro dia ia pegar mais ou menos. E assim ia ser a vida deles, ia continuar a vida deles. Uma vida sem sentido, uma vida de sofrimento ali, as coisas tudo na força da marra. Mas agora não. Eles tiveram algo na alma deles que eles nunca tinham sentido antes. Eles sentiram realizados. Eles sentiram protegidos. Eles sentiram que alguém se preocupou com eles. Eles sentiram o amor de Deus ali. Eles sentiram, talvez, uma verdade da qual eles nunca tinham ouvido. Eles eram bem religiosos, tá? Eles iam lá no sábado na sinagoga, ouviam os sermões ali dos escribas, ali, dos sacerdotes. Mas uma coisa eu falo, mas o que eles ouviram de Jesus naquele dia, enquanto Jesus ministrava para aquela multidão, olha, eu acho que eles nunca, acho não, tenho certeza, eles nunca tinham ouvido Deus falar daquela forma. O próprio Deus, em Jesus Cristo, falar com eles ali. Isso, quando entra no coração, você não é mais o mesmo. Você não tem mais as mesmas atitudes. Quando verdadeiramente Cristo fala com você, você sai diferente da situação. Você sai diferente daquele dia mal que você teve. Essa é a realidade. Então entenda isso. A tua vitória, o teu milagre não é mais importante do que a tua salvação. Não é mais importante do que Cristo Jesus se revelar para você. Entenda isso. Agora, só segue as palavras de Jesus. Só se permita daqui para frente ser conduzido pelas palavras de Jesus Cristo. Entenda isso. É o segredo da tua vitória. Talvez, como a gente iniciou aqui, né? O dia é tudo mal, deu tudo errado, e você ainda tem aquela expectativa que o dia pode piorar. Aí, nesse caso, é só se Cristo se manifestar para você. É só se você for sensível para que Jesus entre no teu barco. E depois dele entrar no teu barco, fazer toda a vontade dele, ele ainda vai te dirigir uma palavra. Entra por o mar. Volta lá atrás onde nada deu certo. Volta lá, vamos mexer lá onde que na frustração de vocês. Para quebrar a frustração, para quebrar isso aí que ficou. Aí quando você obedece, volta lá. Aí você vai ver, só que agora você vai estar com Jesus. Vocês não vai estar sozinhos agora. Você vai estar com Jesus no barco de vocês. E aí vocês vão agir segundo o conselho de Jesus. Aí você vai ver que vai dar certo. Aquele problema vai ser resolvido. Mas quando o seu problema for resolvido por Deus, você vai entender. Pelo menos tinha que entender. Que a resolução do seu problema não é mais importante do que a manifestação de Jesus na sua vida. Amém? Você possa entender uma mensagem curta hoje para a sua vida. Aqui. Uma mensagem curta para a sua vida. Mas é uma mensagem que vai te trazer bênção. É o segredo da tua vitória. Obedecer a palavra de Jesus. Eu vou te dar mais... Vou te contar mais um segredinho para a tua vitória. E Deus coloca a chave dessa vitória nas tuas mãos. Só você pode fazer com que você venha a ser vitorioso na vida. Só você que pode fazer com que as coisas dê certo na sua vida. Só que quando eu falo só você, só se você permitir que Deus intervenha na sua vida. Que Deus entre no seu barco. Que Deus tome o controle da tua vida. Para que Ele possa te abençoar. Só que essa chave está na tua mão. Esse segredo, só você pode desvendar ele. Só você pode fazer algo para mover a circunstância, o vento, a tempestade que você passa. Só você. Mais ninguém. Mesmo Deus querendo te abençoar. Mesmo Deus querendo mudar a sua vida.
Mas só se você permitir. Só se você realmente deixar Cristo ficar perto de você, próximo de você. E quando isso acontecer, você obedecer Ele. Eu vou ler só um texto aqui para a gente finalizar. Para você entender, de uma vez por toda, que o segredo da tua vitória está nas tuas mãos. Vou falar de novo. O segredo da tua vitória está nas tuas mãos. Não está na mão do pastor orar. Não está. Deus coloca nas tuas mãos. É claro que Deus usa os canais dele para trazer essas bênçãos na sua mão. Mas você tem que entender que o segredo de você ser uma pessoa abençoada, um homem abençoado, uma mulher abençoada, uma criança abençoada, um idoso abençoado, está no seu potencial de ser. Basta você se colocar na posição de receber essa bênção de Deus. Basta você se colocar na posição das bênçãos de Deus ser derramada copiosamente sobre a sua vida. Ninguém pode impedir isso. Só você que pode impedir, ou você pode tirar esses impedimentos da sua vida. Vou ser bem curto e grosso aqui, tá? Vou ler um versículo bem curto e grosso para que você entenda de uma vez por todas. Porque muita gente às vezes fica frustrado. Não dá certo, as coisas não andam, as coisas não vai, Tenta daqui, tenta de lá, faz que nem lá em Israel. Eles plantavam, eles trabalhavam, eles suavam. Vingava o fruto do campo deles. Produzia o fruto do campo deles, aquele campo bonito, sabe? Era só agora colher, tacar a foice. Só que quando eles iam colher a bênção que eles tinham suado o ano inteiro, vinham os midianitas, vinham lá os filisteus e tomava posse de tudo, roubava tudo aquilo deles, roubava a bênção deles. E eles não conseguiam andar para frente. Eles davam 2 passos para frente, 4 passos para trás. A vida deles parecia que estava amarrada. A verdade era essa, estava amarrado, um ia. Eles tinham plantado, mas eles não conseguiam colher. Eles tinham trabalhado, acordado cedo, dormido tarde. Mas eles não conseguiam ver o resultado daquilo que eles tinham feito. Eu estou falando de algo visível aqui. Algo que eles tinham feito. E trabalhava, lutava, e vinha a recompensa do trabalho deles. Eles não conseguiam ter paz na alma deles. Porque alguma coisa estava errada. E às vezes ele não demorava anos para ele se aperceber que alguma coisa poderia estar errada. Que a conduta deles poderia estar errada diante de Deus. Então eles não estavam na condição de receber a bênção. É isso que eu quero que vocês entendam. Eles não estavam na posição de ser abençoado por Deus. Até quando eles faziam a retrospectiva, como o Pedro fez, e viu que ele era pecador, ali, e falou, opa, estamos distantes de Deus, deixamos os mandamentos de Deus. Aí quando eles faziam essa reflexão, retrospectiva, o que acontecia? Eles se arrependiam, eles falavam, somos pecadores, não somos dignos da tua presença, Deus. Aí as coisas começavam a mudar a favor deles. O que agora era maldição se transformava o quê? Em bênção. Porque agora, arrependido, eles se colocavam na posição de receber a bênção. Então eu só quero que vocês entendam isso. E a chave, o segredo está na mão de vocês, de ser abençoado por Deus. Eu estou falando de coisa simples, tá? Só da sementeira. Aquilo que o homem plantar, ele colhe. Agora, a diferença é que muitos plantam mais o que não presta, o pecado e a maldade, do que a bênção. Então, quando Israel plantava mais o pecado, mais o que aborrecia de Deus, do que o que era bom, quando eles iam colher, aí Deus colocava na balança a colheita deles. E aí o que acontecia? Tinha mais pecado do que santidade. Aí vinha o quê? Os midianitas e tomava a bênção deles. Eu estou falando de coisas naturais aqui para vocês. Aquilo que planta, ele colhe. Por isso que a pessoa fala, mas eu estou trabalhando tanto, estou me esforçando tanto, e minha vida agora não vai, parou, estagnou. Então está até mesmo andando para trás. Mais pecado do que santidade. Aí vai mesmo. Mas se você entender nessa noite que o segredo da tua vitória está exclusivamente na atitude que você vai tomar diante de Deus.
Acabou. Porque, ó, não tem como eu te iludir aqui. Né? Eu não posso te dar falsas esperanças aqui. Eu quero que a tua vida de fato mude, de verdade. Às vezes a pessoa fala, olha, unge aqui com óleo, unge o carro, que unge isso? Jesus falou que é o altar que santifica tudo aquilo que está em cima do altar. Não é o que está em cima do altar, não. É o altar que santifica tudo. Ou seja, se você for abençoado, significa que tudo que você tem, possui, vai ser abençoado. É tudo. Bendito serás o fruto do teu ventre, bendito será a sua sementeira, aquilo que você empreender dará certo. Se você for abençoado. Agora, se você não for, não adianta ungir bicicleta, ungir casa, ungir carro, que vai fracassar, vai ser um fracasso. A verdade é essa. Mas se você for abençoado, bendito serás. Você vai ser querido onde você entrar. E bendito serás quando você sair. Quando você sair, você vai deixar saudades. Quando você sair, tu vai ser uma benção. Mas eu não posso te dar falsas esperanças. Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar biblicamente o segredo da tua vitória. O segredo de você plantar mais santidade do que aquilo que vai ser a sua derrota no futuro. Mesmo você fazendo coisa boa, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Só para que você entenda isso. Tem nada de espiritualizar a coisa aqui não. A coisa aqui é bem racional diante de Deus, tá? Aquilo que Deus fala. Deus requer de nós um culto racional, tá? Deus vai te ensinar a caminhar. Não vai fazer nada por você não. Ele vai te ensinar a caminhar, tá? Então vamos lá, vamos ler. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Crônicas. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Crônicas. Se você entender isso aqui, praticar isso aqui, você vai arrebentar. Você vai ver. E aí, quando acontecer isso aqui, Cristo vai se manifestar de uma maneira para você, você vai ficar prostrado, você não vai querer nem saber do milagre, das coisas naturais. Você vai querer ser um pescador de alma, porque isso vai te preencher mais. Vamos lá. Segunda Crônica. Vamos lá. Segunda Crônicas. Segundo livro de Crônicas. Abre aí ou marca aí, se você não tiver uma Bíblia, marca na mão, depois você chega na sua casa e lê. Se tiver escrito o que eu li aqui, pratica isso, você vai ver. Agora, se não praticar, não adianta orar 10 horas por dia. Não adianta jejuar 40 dias, 40 noites. Não adianta subir monte, descer monte, se sacrificar. Olha, não vai resolver sua vida. A verdade é essa. Mas se você praticar esse versículo, olha, Deus só te pede o quê? Permaneça nisso que você leu. Deus não quer que você sacrifica. Deus não quer isso aí. Deus só quer que você obedeça a Ele. Entenda isso. Mas se não obedecer aqui, pode ir lá cantar lá 100 louvores a Deus. É vazio. Pode orar o dia inteiro. Pode andar de joelho aí. Não vai acontecer nada. Mas se você praticar, você vai ver o que vai acontecer. Você vai dar testemunho. Amém? Segunda Crônica, capítulo 7, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se você se humilhar, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aí então, se você se arrepender, se humilhar, orar, conversar com Deus, ir lá com Deus e levar a sua humilhação a Deus, que é a oração, com o coração arrependido a Deus e mudar os seus maus caminhos, então, abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração quando você fazer. Quando você invocar aí então o nome de Deus, Deus vai ouvir. Aí bendito serás. Aí você vai colher mais bênção do que maldição. Entenda isso. Mas se você não se arrepender dos pecados, se você não se voltar a Deus, se humilhar a Deus, e reconhecer como Pedro reconheceu que era pecador, e passar a obedecer a palavra de Jesus Cristo, não adianta. Você pode plantar bananeira na igreja.
Deus não vai te abençoar. Você vai trabalhar, você vai plantar, você vai fazer, mas quando Deus colocar na balança, mais pecado do que santidade. Aí você vai ficar o quê? Frustrado. Mas espero que você entenda, está nas tuas mãos. A benção, ser abençoado ou ser amaldiçoado. Está nas tuas mãos. O caminho da vida ou o caminho que te leva à perdição. Está na tua mão. Está vendo que um está na mão do pastor? Está vendo que um está na mão do pregador? Está nas tuas mãos. Talvez fala, ora aqui que eu vou ser abençoado. Ora aqui para dar certo o meu emprego. Ora aqui para dar certo o meu casamento. Está na tua mão, meu filho. Vai um peques mais. Vá, dá fruto digno de arrependimento. Aí volta e vem ser uma bênção na presença de Deus. Está na tua mão, meu filho. Não é mágica, não. Coloca a mão, te unge e está resolvida a sua vida e o pecado fica lá escondido. O velho homem fica lá escondido. Aí como que Deus vai encher com o Espírito Santo de Deus? Se ele mesmo fala que não derrama. Vinho novo e um odre velho, se não aguenta, não suporta. Essa pessoa não suporta. E aí quer ser cheio do Espírito Santo. Que jeito? Tem que se fazer novo. Tem que deixar os velhos hábitos. Tem que deixar a velha criatura. Matar a velha criatura. Senão não tem jeito. Senão você vai ficar se enganando. E enganado a si mesmo. Vai ficar com falsa esperança que as coisas vai. Mas com a velha vida, sem santidade, sem obedecer as palavras de Jesus, não, sinto muito te falar. Mas não tem novidade no reino dos céus para você. Mas se você praticar o que está aqui, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, obedecer a Jesus Cristo, você vai ser realizado na sua vida. Você vai ser um ganhador de alma. O reino vai se manifestar para você. E aí você vai conseguir entender que a tua vitória não é mais importante do que a tua salvação. Vocês possam entender essa mensagem curta e grossa, sem rodeio. Amém? Glória a Deus. Então, permita que o seu dia seja melhor do que começou. Permita que Jesus se aproxime de você. Permita que Jesus toque naquilo que você às vezes não quer tocar. Mas só Ele sabe tocar de uma forma que venha sarar, que venha solucionar, que venha resolver aquele problema. Só Ele pode tocar dessa maneira, que venha resolver esse problema e deixar você feliz, deixar todo mundo feliz. E você vai sair com a tua salvação. Um dia estava como frustrado e agora sai com esperança, de ser imitador daquele homem. Agora eu vou aprender com este homem que era Jesus Cristo. Então, de um frustrado, derrotado, você pode sair como uma pessoa com coração almejando coisas novas, com coração esperançoso. E Jesus só vai falar para você: segue-me, que serás ganhador de alma. Não ganhador de riquezas, de coisas que um dia te dá alegria e depois 2 dias te dá frustração. Chega disso aí. Amém? Vocês possam entender. Se você entendeu, dá um negócio aí. O segredo da tua bênção. Receba a bênção. Dá um glória. Você entendeu? Sim ou não? Espero que você entendeu. Então, o segredo da vitória é isso. É santidade diante de Deus. Depois, se tiver mais alguma dúvida, vou deixar mais um textinho para você. Lê lá. Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. É um remedião para o religioso. Aquele que é religioso, que gosta de sacrificar, que gosta de se justificar por muita oração, por muito jejum. Isaías 58, é um remedião. Toma esse remédio, Isaías 58, depois você me dá a resposta. Se quando você orar, antes de você começar a orar, se Deus não te responde, antes de você começar a orar, Isaías 58, você tomar ele, se Deus não vai falar para você: eis-me aqui, meu filho, eis-me aqui, aí você vai entender. Não precisa orar muito, tanto, sacrificar, que você vai entender que o obedecer é melhor do que sacrificar. Cumprir aquilo que Cristo pede nos evangelhos
É melhor do que a gente fazer um monte de coisa, sacrificar, de ser um religioso. Né? Não adianta a gente ser religioso e esquecer dos preceitos mais importantes de Deus. Né? O amor, a misericórdia, a fé. Não adianta. Né? A religião pura e imaculada, sem mácula, é o quê? Está lá em Tiago. Visitar o órfão, a viúva, o necessitado. Entendeu? Aquele de alma quebrantada. E acima de tudo, o que? Ser verdadeiro diante de Deus. Porque Deus vai nos julgar pela lei da liberdade que temos. Pela nossa liberdade de realizações, de fazer as coisas. Então que você possa entender aí. Qualquer dúvida, leia Isaías 58. É um remedião. Eita, glória a Deus. Que Deus possa abençoar o seu dia. Em nome de Jesus. Que você possa sair como Pedro, Tiago, João e os demais pescadores. Entendeu? Realizados diante de Cristo. Que você pode sair agora, com a ideia que você é útil para o reino de Deus. Que o que Deus chama você é para ser um ganhador de alma. Né? Para entrar, não somente sozinho na sua salvação, mas entrar com almas ganhas. Em nome de Jesus. Que você possa enxergar que as almas têm mais valor do que recompensas materiais. Que você possa entender isso, enxergar isso. Aí você vai ver o que Cristo vai fazer com você. Em nome de Jesus, receba essa palavra aí. Amém. Dá um glória aí. Aleluia. Que Deus possa abençoar. Amém? Então, em nome de Jesus, só vou orar para acabar. Em nome de Jesus, Senhor. Aquele que creu, aquele que fez, que nem Pedro, papai, ao ouvir essa ministração, essa palavra, papai, está se prostrando diante de ti, está se humilhando diante de ti, está reconhecendo que é um pecador, Senhor, está reconhecendo que tem pecado e há necessidade de mudança, papai, que a mente dele já está indo lá em crônica, ele fala, vou me humilhar, vou abandonar o pecado, e o Senhor agora vai me ouvir, o Senhor vai me direcionar, e o Senhor vai fazer de mim agora um ganhador de alma, o Senhor vai fazer a minha vida ter sentido daqui para frente, eu vou confiar em ti. Então, em nome de Jesus, que Deus derrame a bênção sobre a sua vida. Que Deus, em nome de Jesus, muda. Em nome de Jesus. Que Deus sare a tua alma, sare o teu espírito, sare o teu corpo. Que em nome de Jesus, você não seja mais o mesmo agora. Que em nome de Jesus, você seja uma bênção na mão de Deus. Seja uma bênção na mão de Deus. Em nome de Jesus, amém. Se você crê, dá um glória, aleluia. Deus abençoe vocês, tá? Só dá glória. E pratica, aleluia.